Dessa vez sobre a tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela. Amorim lamentou um possível uso da força por parte de Donald Trump. Você não pode fazer o uso da força ou a ameaça do uso da força para mudar regimes. Eu acho que isso é algo que não é aceitável em hipótese alguma. Agora, é uma questão que você pode olhar a médio e longo prazo, as conversas que possam existir, as mediações que possam existir, além da mediação com os Estados Unidos, mas as mediações internas. Agora, isso também depende da disposição dos atores. Professor Paulo, como é que o senhor vê o papel do Brasil diante desse cenário em relação aos Estados Unidos e à Venezuela? O Brasil ele se posiciona como historicamente o faz, Leandro. O Brasil, né, evidentemente, não tem qualquer interesse em nenhum conflito aqui no seu âmbito regional. O Brasil sempre, historicamente, se coloca, né, como defensor da paz, da solução pacífica de conflitos. O Brasil já atuou várias vezes como mediador de tensões aqui na sua região, né? Nos anos 90, por exemplo, né, mediamos uma guerra entre Peru e Equador. Então, o papel histórico brasileiro, da nossa diplomacia, é, claro, rechaçar, né, qualquer possibilidade de enfrentamento, de guerra, né, entre atores aqui da nossa região. A Venezuela é um país vizinho do Brasil, faz fronteira conosco, então, claro, né, que um conflito aí traria, né, prejuízos de toda sorte, né, para a região como um todo, para o Brasil, né, muito especialmente por sermos, inclusive, o maior país aqui da nossa sub-região da América do Sul. E podemos nos oferecer, né, para algum tipo de entendimento, de intermediação, né, como fizemos ali, né, há cerca de 2 anos, quando houve uma celeuma crescente, né, entre a Venezuela e a Guiana, por conta ali da região do Essequibo. Isso com os Estados Unidos de Trump, claro que é mais difícil, né, esse papel de mediador, né, saber se eles têm interesse, né, em que o Brasil exerça alguma mediação, ou se diretamente eles já se decidiram, né, para algum tipo de ação militar contra a Venezuela, né, usando várias alegações, né, então a ruptura da democracia, né, o fato de ser um narco-estado e o Maduro, né, um facilitador do narcotráfico na região, né, o fato dos governos chavistas, né, terem, né, tomado, né, bens e propriedades, né, dos Estados Unidos. São várias alegações combinadas, né, por Washington, né, o que parece, né, de fato, levar a acreditar que talvez nos aproximemos, estejamos nos aproximando, né, de uma conflagração militar, né, de algum tipo, né? O Brasil, né, evidentemente, tem que refutar essa possibilidade, tem que, né, tentar insistir, né, com os seus pares ali, né, na região e com as próprias partes envolvidas, né, Washington, né, e Venezuela, né, para que evitem, né, uma conflagração militar, mas a nossa capacidade de influir, né, diretamente ela é muito pequena, sobretudo porque se trata dos Estados Unidos, né, uma das partes diretamente envolvidas, e aí a nossa capacidade de incidência sobre Washington, né, é muito pequena. Professor, eu vou chamar aqui agora, vou pedir licença aos dois para poder chamar aqui o balanço, mais ou menos, do cenário agora aqui no telão para a gente saber a situação lá no Mar do Caribe. O bloqueio naval dos Estados Unidos à Venezuela. Petroleiros interceptados, até agora são 3, né? Foram 3. No dia 21 de dezembro houve, portanto, o bloqueio. No dia 20 e também no dia 10. Embarcações atacadas, olha, até o momento, 28 lanchas foram, no caso, destruídas, né? E 104 mortos nos ataques. Esse aqui é o balanço do momento, o cenário até então. Lembrando que há mais de 15 mil homens naquela região do Mar do Caribe, militares norte-americanos. E os Estados Unidos destinaram um percentual mais ou menos de 20% de toda a capacidade deles da Marinha para aquela região do Mar do Caribe. Vou voltar agora com o professor para poder a gente analisar a seguinte situação. Professor, o jornal espanhol conservador informou a semana passada, eu citei aqui no News Noite, que houve no decorrer dos anos um aumento de envio de recursos da Venezuela, usando dinheiro da Venezuela, de petróleo da Venezuela, para o Irã. O governo da Venezuela diz que conta com apoio do Irã. O governo da Venezuela diz que conta com apoio também da Rússia. E o governo da Venezuela também diz que conta com apoio da China. Como é que o senhor vê a presença desses 3 países em relação a esse apoio à Venezuela aqui na América do Sul? Leandro, a Venezuela, nos últimos tempos, né, ela claramente se mexeu para atores de fora da sua região. Tem crescido o isolamento venezuelano no âmbito sul-americano e latino-americano, né, diferente do que tínhamos nos anos 2000, por exemplo, né, quando Chávez
o Hugo Chávez, ex-presidente falecido em 2013, transitava muito facilmente pela América Latina, pela América do Sul. Esse não é o caso, de 10 anos para cá. A Venezuela passou por um isolamento crescente na região e acabou reforçando laços para fora. A China sempre foi um parceiro comercial importante, parceiro econômico, investidor, financiador na Venezuela. A Rússia é um parceiro militar de grande relevância. A Venezuela, já nos anos 2000, fez compra de armamento russo. Então, periodicamente, há presença na Venezuela de militares russos fazendo manutenção desses equipamentos militares. E as relações com o Irã e a Turquia, eu acrescentaria também, são mais recentes. De fato, o diálogo Caracas-Teherã cresceu muito, especialmente também na última década, bem como o diálogo da Venezuela com a Turquia. Então, existem esses laços, isso está correto, mas eu tenho muitas dúvidas, efetivamente, se no caso de uma confrontação militar entre Estados Unidos e a Venezuela, qualquer um desses atores fosse responder ou fosse atuar em favor da Venezuela. Entendo que não. Faço um paralelo, por exemplo, com o final do ano passado, a queda do regime de Bashar al-Assad na Síria. A Síria é um aliado russo muito mais estratégico geopoliticamente do que a Venezuela, e o Vladimir Putin, envolvido, claro, na guerra na Ucrânia, nada pôde fazer para apoiar o seu aliado ali naquele momento, que acabou caindo diante do avanço do HTS, que ocupou o poder em Damasco e exerce o poder de fato na Síria. Dificilmente veríamos a Rússia atuando em favor do Maduro, ou mesmo a China, apesar dos interesses econômicos que tem por lá. Qualquer governo venezuelano que viesse suceder ao Maduro, mesmo um governo conservador, mais à direita, mais ligado ao Trump, preservaria os investimentos chineses, não teria como abrir mão deles, e Irã e Turquia também, evidentemente, não se envolveriam, e os Estados Unidos me parece que tem alguma ciência disso, por isso eles avançam com o assédio, sem se importar muito com a possibilidade de algum tipo de reação. Claro que haverá rechaço, haverá uma retórica dura contra os Estados Unidos no caso de haver uma ação militar, e essa retórica dura virada inclusive da Europa, de aliados dos Estados Unidos, mas será uma retórica mais certamente assertiva, mais dura desses players, China, Rússia, Irã, Turquia, mas não passará de retórica, eles não têm qualquer possibilidade ou interesse em agir militarmente, por exemplo, em favor da Venezuela contra os Estados Unidos. Ranier? Professor, nessa entrevista que o Celso Amorim deu mais cedo aqui para o SBT News, o Celso Amorim talvez seja o principal conselheiro do presidente Lula para assuntos externos. Ele manifestou a opinião dele que ele acha muito pouco provável que haja uma ação militar dos Estados Unidos contra a Venezuela. Ele acha que é mais uma pressão ali até o limite para atingir algum objetivo que também não é muito claro para ele, mas ele considera que não haverá essa ação militar, porque se houver, as consequências serão gravíssimas. O senhor concorda com essa avaliação? O senhor acha também que é muito pouco provável que haja essa ação militar? E caso haja, quais seriam essas consequências gravíssimas que o ex-ministro Celso Amorim se referiu? De fato, Ranier, eu entendo que certamente uma ação militar na Venezuela não é a primeira opção de Donald Trump. Está entre as opções possíveis, mas ainda não é a opção prioritária, porque ele sabe que a Venezuela não é um país qualquer. Já houve outros momentos em que os Estados Unidos fizeram intervenções na região, o caso mais recente, notório, até por também estar ligado ao narcotráfico, foi a intervenção militar no Panamá, em 1989, mas o Panamá é um país pequenininho, enfim, sem os desafios que a própria geografia venezuelana poderiam trazer os Estados Unidos, um país muito maior, uma população de 27, 28 milhões de habitantes, um terreno muito montanhoso ao norte, um terreno de selva ao sul. Então, isso por si só já traria desafios para os Estados Unidos se buscassem uma incursão terrestre. Mesmo se limitando apenas a bombardeios aéreos, isso poderia criar um caos grande na Venezuela. Os Estados Unidos têm ciência disso, certamente haveria um aumento brutal no fluxo migratório, que já foi muito grande ali em 2017, 2018, então imaginem milhões de pessoas saindo subitamente da Venezuela a partir de uma situação de crise militar aguda com os Estados Unidos. Isso criaria uma parafernália total na região, uma incerteza brutal. Os Estados Unidos são sempre um alvo para migrantes desse tipo. Então, não sei se o Trump quer lidar com uma situação caótica nesse âmbito. Além de bagunçar economicamente a região como um todo, afugenta investidores, cria problemas até para o fluxo de comércio, traz desafios logísticos, uma guerra na América do Sul, e lembremos que a Venezuela é ao mesmo tempo um país sul-americano e caribenho,
Então a logística, tanto no Caribe quanto na América do Sul, né, logísticas muito importantes, né, para o comércio, né, por exemplo, para a região, né, ficariam muito afetadas. Tudo isso traria prejuízos, inclusive, para os próprios Estados Unidos, né, do ponto de vista mais direto e imediato, né. Então, eu entendo que é uma opção possível, né, mas ainda faz parte, né, esse assédio militar, né, ali no Caribe, ainda faz parte, entendo eu, de uma guerra psicológica, né, que já teve vários capítulos, né, ali o aumento para 50 milhões de dólares por informações que levassem à captura de Nicolás Maduro, né, essa presença crescente de tropas, agora essa estratégia, né, de retenção, né, de petroleiros, né, o que traz um impacto grande, né, para a economia da Venezuela. Temos que lembrar sempre que 90% do que a Venezuela exporta para o mundo é petróleo, né, via de regra pela via marítima, né, porque não há oleodutos, né, que liguem a Venezuela a seus grandes compradores. Então, claro que isso vai impactar a economia e acho que faz parte ainda de uma pressão, né, psicológica e, nesse caso dos petroleiros, econômica também, né, porque vai trazer problemas grandes, né, para uma economia já muito combalida, né, nos últimos 10, 15 anos. Mas a opção militar acho que ela não pode ser descartada, né, porque o Trump é um personagem previsível, né, e, bom, né, evidentemente que 15 mil militares no Caribe, né, e o maior porta-aviões dos Estados Unidos, né, toda essa envergadura, essa musculatura militar, né, talvez não seja para nada, não seja apenas, né, um jogo de cena, né, por isso que a cada semana que passa a crise, né, se eleva, né, acho que temos que, de fato, né, temer a possibilidade, né, de algum tipo de ação militar.